O silêncio constrangedor tomou conta da sala de reuniões da construtora Millennium, quando Dona Helena apareceu na porta. Suas mãos calejadas, segurando uma pasta de couro gasta, e seus 70 anos pesando sobre os ombros curvados pelo tempo. O contraste era gritante. De um lado, executivos de terno italiano discutindo o projeto arquitetônico mais ambicioso da cidade, um complexo residencial de 200 milhões de reais. E do outro, uma senhora de cabelos brancos, vestindo um casaco de tricô azul marinho e sapatos ortopédicos. "Desculpem o atraso", disse ela com voz firme, ignorando os olhares de incredulidade. "Sou Helena Cardoso, a arquiteta responsável pelo projeto." Um riso abafado ecoou pelo Roberto Millennium, o jovem herdeiro da construtora. Não conseguiu disfarçar o sorriso sarcástico, enquanto sussurrava algo no ouvido do seu diretor técnico. A situação ficou ainda mais constrangedora quando o engenheiro civil Marcos levantou a sobrancelha e questionou: "A senhora tem certeza de que não se enganou de sala? A reunião das voluntárias da igreja é no andar de baixo." O comentário provocou risinhos entre os presentes. Helena sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a postura ereta. Ela conhecia bem essa dança. Aos 70 anos, havia enfrentado situações similares mais vezes do que gostaria de lembrar. "Tenho 45 anos de experiência em arquitetura", respondeu ela, abrindo a pasta e tirando seu registro profissional no CREA. "E vocês me contrataram baseado no meu portfólio, não na minha idade." Roberto se inclinou para a frente, os olhos brilhando com malícia. "Olha, Dona Helena, com todo respeito à senhora, mas este projeto envolve tecnologia BIM, sustentabilidade certificada LEED e estruturas metálicas complexas. Não é bem o tipo de casinha que a senhora deve estar acostumada a projetar. E tem mais", acrescentou Marcos, cruzando os braços. "O prazo é de 3 meses para a entrega completa dos projetos. Qualquer erro pode custar milhões para a empresa. Talvez seja melhor a senhora passar o bastão para alguém mais jovem." A tensão na sala era palpável. Os outros participantes, 2 investidores, a gerente de marketing e o consultor, assistiam ao confronto como espectadores de um duelo. Helena podia sentir o peso do julgamento em cada olhar. A descrença silenciosa que dizia: "O que essa velha está fazendo aqui?" Foi então que Roberto fez a proposta que mudaria tudo. "Vou fazer o seguinte, Dona Helena. Se a senhora conseguir apresentar um projeto preliminar convincente em 2 semanas, projeto que atenda todas as normas técnicas, seja inovador e economicamente viável, eu dobro seus honorários. Mas se falhar..." Ele fez uma pausa dramática. "A senhora devolve o adiantamento e assumimos que algumas pessoas simplesmente não conseguem acompanhar os tempos modernos." O desafio pairou no ar como uma guilhotina. Todos sabiam que era uma armadilha. 2 semanas era um prazo impossível mesmo para arquitetos experientes com equipes completas. Para uma senhora de 70 anos, parecia uma humilhação anunciada. Helena fechou a pasta lentamente, seus olhos percorrendo cada rosto na sala. Por um momento, viu a mesma expressão que havia enfrentado décadas atrás, quando era uma jovem mulher tentando se estabelecer numa profissão dominada por homens. Agora, aos 70, enfrentava o preconceito etário com a mesma determinação que a havia sustentado durante toda a sua carreira. "Aceito", disse ela, estendendo a mão para Roberto. "Mas quando eu entregar o melhor projeto que vocês já viram, quero que vocês admitam publicamente que estavam errados sobre mim." Enquanto dirigia de volta para casa em seu Corsa azul de 2010, Helena não conseguia parar de pensar no sorriso arrogante de Roberto. Suas mãos tremiam ligeiramente no volante, não de medo, mas de uma mistura de indignação e determinação que conhecia bem. Ao parar no semáforo, seus olhos se voltaram para a foto colada no painel. Ela e seu falecido marido Antônio, em frente ao primeiro prédio que projetaram juntos, há 40 anos. A lembrança a transportou instantaneamente de volta para o inverno rigoroso de 1983. Quando ainda era Helena Santos, recém-formada em arquitetura e urbanismo pela prestigiosa UFMG, aos 25 anos de idade. Naquela época distante, ser mulher numa profissão tradicionalmente dominada por homens já era desafiador o suficiente. Mas Helena possuía algo que a diferenciava da maioria das colegas: uma determinação quase obsessiva e uma autoconfiança que beirava a teimosia. Ela se lembrava com clareza fotográfica da primeira vez que enfrentou o preconceito profissional masculino de frente. Tinha apenas 25 anos e estava apresentando o projeto arquitetônico de uma escola municipal para 300 crianças, quando o prefeito da pequena cidade de Lagoa Santa interrompeu sua apresentação técnica no meio e comentou, na frente de toda a comissão avaliadora: "Menina, arquitetura não é profissão para moça bonita como você. Por que não arranja um marido rico, casa logo e deixa essas coisas de engenharia pesada para os homens de verdade? Mulher foi feita para cuidar de casa e criar filhos,
não para ficar mexendo com cálculo e concreto. Mas Helena tinha algo que a diferenciava, uma paixão obsessiva por estruturas e uma mente matemática afiada herdada de seu pai, João Santos, engenheiro civil que a levava às obras desde pequena. Aos 8 anos, já sabia a diferença entre viga e pilar. Aos 12, ajudava o pai a calcular quantidades de material. Aos 16, decidiu que seria arquiteta, não apenas engenheira. Filha, dizia João, arquitetura é engenharia com alma. Você tem os dois. A formação não foi fácil. Helena trabalhava de dia como desenhista técnica num escritório pequeno para pagar a faculdade. Dormia 4 horas por noite, estudando cálculo estrutural à luz de vela quando faltava luz no pensionato onde seus colegas homens frequentemente questionavam sua presença. O que uma mulher vai fazer com essas disciplinas pesadas? Ela respondia fazendo as melhores notas em resistência dos materiais duras metais. Foi durante o 4º ano da faculdade que conheceu Antônio Cardoso, um jovem engenheiro civil especializado em concreto armado. Ele foi o primeiro homem da profissão que não a tratou como intrusa. Pelo contrário, ficou impressionado com sua capacidade de visualizar espacialmente estruturas complexas e sua atenção obsessiva aos detalhes técnicos. Helena, disse ele na primeira conversa séria que tiveram, você pensa como engenheiro, mas desenha como artista. Essa combinação é rara. Casaram-se 2 anos depois e abriram o escritório Cardoso & Cardoso Arquitetura. Os primeiros anos foram de luta constante. Clientes chegavam pedindo para falar com o arquiteto, assumindo que Antônio era o responsável técnico. Ela se acostumou a se apresentar 2, 3 vezes na mesma reunião. Desenvolveu uma estratégia. Deixava Antônio fazer a apresentação inicial e depois, quando os clientes estavam à vontade, demonstrava sua expertise técnica de forma gradual, mas incontestável. O ponto de virada veio em 1987, quando foram contratados para projetar um hospital de 200 leitos. O projeto exigia conhecimentos complexos de instalações especiais, fluxos de emergência e estruturas antissísmicas. Helena mergulhou no estudo por 6 meses, consultando médicos, engenheiros especialistas e até viajando para São Paulo para entender as melhores práticas hospitalares. Durante a apresentação do projeto, o diretor do hospital fez uma pergunta técnica sobre o dimensionamento da central de gases medicinais. Antônio olhou para Helena, que respondeu com precisão cirúrgica, citando normas ABNT e Anvisa de Co. O silêncio que se seguiu foi diferente dos constrangimentos anteriores. Era respeito. Senhora Cardoso, disse o diretor, nunca vi um arquiteto dominar aspectos técnicos com essa profundidade. Vocês estão contratados. Aquele hospital se tornou referência regional. Helena projetou outros 7 hospitais nos 10 anos seguintes, sempre se especializando mais, sempre estudando além do necessário. Antônio dizia que ela tinha síndrome de prova constante. Precisava provar sua competência todos os dias porque o mundo não aceitava que uma mulher pudesse ser tão técnica quanto criativa. Os anos 90 e 2000 foram prósperos. O escritório cresceu, ganharam prêmios, formaram uma equipe. Helena se especializou em projetos institucionais complexos, hospitais, universidades, indústrias. Dominava software CAD antes de ser moda. Estudava sustentabilidade antes de ser obrigatório. Entendia instalações prediais melhor que muitos engenheiros. Mas em 2018, Antônio teve o primeiro infarto. Em 2020, durante a pandemia, veio o segundo, fatal. Aos 67 anos, Helena se viu sozinha com um escritório para tocar e uma dor que parecia insuportável. Muitos clientes cancelaram contratos, assumindo que sem Antônio não haveria continuidade técnica. Os funcionários foram embora, um a um, em busca de estabilidade em escritórios maiores. Helena fechou o escritório físico e continuou trabalhando de casa, aceitando projetos menores, residências, pequenas reformas. A arquitecta que já havia projetado complexos hospitalares de milhões, agora desenhava casas de 150 metros quadrados. Mas continuava estudando, atualizando-se, dominando novas tecnologias. Aos 70 anos, quando viu o edital da construtora Millennium procurando arquiteto para o maior projeto residencial da cidade, algo dentro dela despertou. Era a mesma sensação de 1983, quando decidiu que provaria seu valor num mundo que duvidava dela. Antônio, murmurou ela, olhando a foto no painel. Eles acham que sou velha demais. Vou mostrar que competência não tem idade. Na manhã seguinte, Helena estava em seu home office às 5h30, cercada por plantas impressas do terreno e uma xícara de café ainda fumegante. O desafio de Roberto ecoava em sua mente. 2 semanas para um projeto preliminar que atendesse todas as normas técnicas, fosse inovador e economicamente viável. Para qualquer arquiteto seria desafiador. Para ela, aos 70 anos, trabalhando sozinha,
parecia impossível. Mas Helena não chegara até ali recuando diante do impossível. O primeiro passo foi a análise técnica do terreno. O lote de 15.000 metros quadrados ficava numa encosta íngreme na zona nobre da cidade, com 18 metros de desnível e solo rochoso. Enquanto estudava as curvas de nível, Helena identificou o primeiro problema. Os estudos de solo apresentados pela construtora eram superficiais demais para um terreno com essas características. Isso não está certo, murmurou ela, ajustando os óculos de leitura. Os dados geológicos indicavam solo estável, mas a inclinação e o histórico de chuvas da região sugeriam necessidade de análises mais profundas. Helena havia aprendido a desconfiar de relatórios técnicos apressados. Em 45 anos de profissão, já vira muitos projetos falirem por negligência em estudos preliminares. Decidiu fazer uma visita ao terreno por conta própria. No final da tarde de segunda-feira, estacionou seu Corsa no acostamento e caminhou pela propriedade, suas botas de borracha escorregando na terra úmida. O que viu confirmou suas suspeitas. Marcas de erosão recente, vegetação indicativa de lençol freático alto e, mais preocupante, trincas superficiais no solo que sugeriam movimentação geológica. 50 anos de experiência não mentem, disse ela para si mesma, fotografando as evidências com seu celular. De volta ao escritório, Helena mergulhou na legislação urbana local. O projeto exigia a aprovação para a construção de 280 unidades residenciais em 12 torres, cada uma com 23 andares. Quando começou a analisar os coeficientes de aproveitamento e as restrições ambientais, descobriu o segundo problema. O projeto, como concebido, violava pelo menos 3 artigos do Plano Diretor Municipal. Coeficiente de aproveitamento máximo para as zonas ER4 é 2,5, ela calculou mentalmente. Mas eles estão propondo 3,2. Isso é 28% acima do permitido. Mais intrigante ainda, os documentos de aprovação preliminar da prefeitura indicavam conformidade total. Ou os técnicos municipais haviam cometido um erro grave, ou algo mais complexo estava acontecendo. Helena decidiu consultar um antigo colega, Dr. Eduardo Matos, geólogo especializado em solos urbanos. Eduardo estava aposentado, mas mantinha um pequeno laboratório de consultoria. Quando ela mostrou as fotos e relatórios, a expressão dele ficou séria. Helena, esse relatório de sondagem não condiz com o que vejo nas suas fotos. Olha aqui. Ele apontou para os dados técnicos. Eles indicam rocha a 2 metros de profundidade. Mas essas marcas de erosão sugerem solo argiloso expansivo. Se construírem nessas condições sem fundação adequada, as torres vão trincar em 5 anos, completou Helena. No mínimo. E com chuva forte pode haver deslizamento. Eduardo aceitou fazer uma análise informal gratuita. Por você e pelo Antônio, faço isso até dormindo. Enquanto aguardava os resultados, Helena se concentrou no projeto arquitetônico. Trabalhava 12 horas por dia, parando apenas para refeições rápidas e algumas horas de sono. Sua estratégia era criar 3 cenários. O projeto que a construtora queria, mas que era irregular. Um projeto corrigido que atendesse todas as normas e um projeto inovador que maximizasse o aproveitamento legal do terreno. Foi durante o desenvolvimento do terceiro cenário que Helena teve uma percepção que mudaria tudo. Analisando detalhadamente os custos de construção apresentados pela Millennium, notou disparidades estranhas. O orçamento de fundações estava 40% abaixo do mercado para um terreno com aquelas características. O custo de estrutura metálica estava superestimado em 35%. Os valores de acabamento eram irrealisticamente baixos. Ou eles são incompetentes para orçar, ela pensou, ou estão planejando cortar custos onde não devem. Na quinta-feira, Eduardo ligou com os resultados da análise de solo. Helena, você estava certa. O solo tem características completamente diferentes do relatório oficial. É argiloso expansivo com lençol freático a 1,5 m. Para construir com segurança, precisariam de estacas profundas e drenagem especial. O custo seria pelo menos 60% maior que o orçado. A peça final do quebra-cabeças se encaixou quando Helena conseguiu acesso aos projetos aprovados na prefeitura. Através de um contato antigo no departamento de aprovações, descobriu que a documentação arquivada era diferente da que recebera da construtora. O projeto oficial previa apenas 200 unidades em 8 torres de 18 andares cada, 30% menor que o projeto real que ela estava desenvolvendo. Roberto, ela disse em voz alta no escritório vazio, vocês estão vendendo apartamentos de um prédio que não pode ser construído legalmente. Naquela noite, Helena trabalhou até às 3 da manhã, compilando todas as evidências. Não se tratava apenas de um projeto mal elaborado. Era um esquema complexo de fraude que envolveria a venda de unidades baseada em projetos irrealizáveis, uso de materiais inadequados para a economia de custos e, possivelmente,
Corrupção no processo de aprovação municipal. A questão agora não era mais provar sua competência, era decidir o que fazer com a descoberta de que a construtora Millennium estava prestes a cometer um crime que colocaria em risco centenas de famílias e milhões de reais de investimento. Helena olhou para a foto de Antônio na mesa. Querido, parece que tropeçamos numa confusão bem maior que imaginávamos. A manhã de sexta-feira amanheceu tensa no escritório de Helena. Ela havia passado a noite em claro, organizando todas as evidências da fraude que descobrira. Às 9 em ponto, seu telefone tocou. Era Roberto Millennium. Dona Helena, espero que tenha boas notícias para nós. Lembro que nossa reunião é na segunda-feira. Tenho novidades sim, Roberto. Ela respondeu com voz firme, mas acho melhor conversarmos pessoalmente. Posso ir aí hoje à tarde? Claro, mas espero que não venha com desculpas. O prazo é o prazo. Helena desligou o telefone e respirou fundo. Decidiu que antes de confrontar a construtora, precisava de respaldo oficial. Ligou para Dr. Eduardo e pediu um laudo técnico formal sobre o solo. Em seguida, contactou sua antiga colega doutora Marina Silva, arquiteta e consultora do CREA Regional. Marina, preciso de uma análise técnica urgente sobre conformidade legal de um projeto. É possível nos encontrarmos hoje de manhã? 2 horas depois, no escritório de Marina, Helena apresentou todas as evidências. A reação da colega foi de choque. Helena, isso é gravíssimo. Se essas informações estiverem corretas, estamos falando de crime contra as relações de consumo, falsidade documental e colocação de vidas em risco. Você tem certeza absoluta desses dados? 45 anos de profissão, Marina. Nunca estive tão certa de algo. Marina pegou o telefone. Vou ligar para o promotor de defesa do consumidor e sugerir que você procure também a Polícia Civil. Isso vai além de questões técnicas. Às 15 horas, Helena estacionou seu Corsa no estacionamento da construtora Millennium. Desta vez, carregava uma pasta ainda mais volumosa e um pendrive com todas as evidências digitalizadas. Sua expressão estava serena, mas por dentro, sentia a mesma determinação que a sustentara em décadas de desafios profissionais. A reunião aconteceu na mesma sala da semana anterior. Roberto estava lá, junto com Marcos, o diretor técnico, e 2 homens que Helena não reconhecia, aparentemente investidores. O clima era de expectativa, e pela expressão de Roberto, ele esperava assistir ao fracasso da velhinha teimosa. Então, dona Helena, trouxe o projeto impossível? Helena conectou seu laptop ao projetor da sala. Trouxe 3 projetos, Roberto, e algumas descobertas importantes. A primeira apresentação mostrou exatamente o que a construtora queria. 280 unidades, 12 torres, máximo aproveitamento do terreno. Vocês pediram este projeto, disse ela. Tecnicamente perfeito, inovador, economicamente viável. Só tem um probleminha. É completamente ilegal. O sorriso de Roberto começou a desaparecer. Helena clicou para o próximo slide, mostrando a análise detalhada da legislação urbana. Coeficiente de aproveitamento excede em 28% o permitido por lei. Gabarito de altura viola restrições ambientais da área de preservação permanente adjacente. E mais importante, o projeto aprovado na prefeitura é diferente do que vocês me apresentaram. Espera aí, interrompeu Marcos. Nosso departamento jurídico aprovou tudo isso. Ah, sim. Helena clicou novamente. Aqui está a cópia do projeto oficial arquivado na prefeitura. Notem a diferença. 200 unidades, não 280. 8 torres, não 12. Vocês estão vendendo apartamentos de um prédio que não pode ser construído. O silêncio na sala era cortante. Roberto se inclinou para frente, os punhos cerrados. Onde a senhora conseguiu esses documentos? Sou arquiteta há 45 anos, Roberto. Tenho contatos na prefeitura desde antes de você nascer. Helena passou para o próximo slide. Mas isso é só o começo. Vamos falar de solos. A apresentação mostrou o laudo de Eduardo contrastado com o relatório oficial da construção, as fotos do terreno, as análises geológicas, as projeções de risco estrutural. A cada slide, a expressão dos presentes ficava mais tensa. Solo argiloso expansivo com lençol freático alto, explicou Helena metodicamente. Fundações inadequadas para essas condições. Com o orçamento que vocês apresentaram, as torres começarão a trincar em 3 anos. Em 5 anos, com certeza teremos problemas estruturais graves. Isso é absurdo, disse Marcos, mas sua voz estava insegura. Seu engenheiro de solos assinou um relatório falso, deliberadamente. Helena sorriu friamente. O terceiro projeto que Helena apresentou foi sua obra-prima. Um complexo de 220 unidades em configuração escalonada que seguia perfeitamente o relevo natural. Maximizava o coeficiente legal, incorporava a tecnologia de captação de águas pluviais e ainda mantinha viabilidade econômica com margem de lucro saudável. Este é o projeto que vocês deveriam construir, disse ela. Legal, seguro, inovador e lucrativo. Só não é tão lucrativo quanto a fraude que planejavam. Roberto explodiu. A senhora não pode fazer acusações assim. Isso é difamação.
Não é difamação quando há provas, Roberto. Helena pegou o pendrive da pasta. Aqui estão todas as evidências. Análise de solo real, comparação de projetos, orçamentos detalhados, cópia da documentação oficial da prefeitura e uma análise completa da diferença entre o que vocês prometeram aos compradores e o que realmente podem entregar. Ela se levantou, guardando o laptop. Vocês têm uma escolha. Podem cancelar as vendas já realizadas, devolver o dinheiro dos compradores e refazer o projeto corretamente. Ou podem explicar para o Ministério Público por que estavam vendendo apartamentos fantasmas. Você não pode provar nada, rosnou Marcos. Posso e vou, porque às 16h30 tenho reunião com o promotor de defesa do consumidor. E na segunda-feira, representantes do CREA e da Polícia Civil vão querer conversar com vocês. Helena caminhou até a porta, mas se virou antes de sair. E sobre a nossa aposta? Apresentei um projeto preliminar convincente em 2 semanas, que atende todas as normas técnicas, é inovador e economicamente viável. Vocês me devem o dobro dos honorários. Mas considerando que descobri que vocês estavam cometendo crimes, acho melhor vocês ficarem com esse dinheiro. Vão precisar para pagar advogados. A porta se fechou atrás dela, deixando um silêncio mortal na sala de reuniões. 3 semanas depois, Helena estava em seu home office quando o telefone tocou. Era a doutora Marina Silva, do CREA. Helena, o Ministério Público aceitou a denúncia. Roberto Millennium e Marcos foram indiciados por crime contra as relações de consumo e falsidade documental. A construtora está sob intervenção judicial. Helena respirou aliviada. E os compradores? Todos os contratos foram suspensos. Quem já havia pago será ressarcido integralmente. A obra está paralisada até que um novo projeto seja aprovado. Um novo projeto legal, espero. Marina riu. Sobre isso, a massa falida da Millennium quer contratar você para desenvolver o projeto correto. Parece que sua apresentação impressionou até os interventores. Helena olhou pela janela de seu escritório, onde a luz da tarde dourava as plantas que cuidava durante os intervalos de trabalho. Não sei se quero me envolver com essa confusão toda, mas... Helena, pense bem. Mais de 200 famílias compraram apartamentos naquele empreendimento. Elas precisam de uma solução. E depois de tudo o que aconteceu, você é a única pessoa que tem credibilidade técnica e moral para resolver essa situação. Naquela noite, Helena ligou para sua filha Cláudia, que morava em São Paulo. Mãe, estou muito orgulhosa de você. Vi a reportagem no jornal. Arquiteta de 70 anos desmascara fraude milionária. Papai ficaria orgulhoso também. Cláudia, me ofereceram para refazer o projeto inteiro. Seria o maior trabalho da minha carreira. Mas tenho 70 anos. E daí, mãe? Você provou que aos 70 anos ainda é mais competente que a maioria dos arquitetos de 30. Aceita logo. A decisão veio na manhã seguinte, quando Helena recebeu uma ligação inesperada. Era Dona Maria, uma das compradoras lesadas. Doutora Helena, meu nome é Maria Santos. Comprei um apartamento no Millennium com toda a minha aposentadoria. Quando soube da fraude, pensei que tinha perdido tudo. Mas aí vi a senhora na televisão, e meu coração se encheu de esperança. Uma senhora como eu, mostrando que idade não é limitação. Helena sentiu os olhos marejados. Dona Maria, doutora, a senhora pode fazer um projeto novo? Para nós que compramos apartamento lá? A senhora é nossa única esperança. Helena olhou mais uma vez para a foto de Antônio. Parece que nossa carreira ainda não acabou. 3 dias depois, Helena estava novamente na construtora Millennium, agora sob nova administração judicial. A sala de reuniões estava cheia. O administrador judicial, representantes do CREA, promotores e, especialmente, representantes dos compradores lesados. Doutora Helena, disse o administrador, a situação é complexa. Temos 217 unidades vendidas, recursos financeiros limitados pela intervenção judicial, e a necessidade de criar um projeto que seja ao mesmo tempo tecnicamente correto e economicamente viável para todos os envolvidos. Helena abriu sua nova pasta, desta vez, repleta de estudos e alternativas. Já analisei todas as possibilidades. Posso apresentar um projeto de 200 unidades que atende integralmente à legislação, usa fundações apropriadas para o solo real, incorpora tecnologia sustentável e ainda permite que todos os compradores originais sejam E os custos? Perguntou o administrador. O projeto será 15% mais caro que o orçamento fraudulento, mas 30% mais barato que corrigir os problemas estruturais que surgiriam com o projeto e incluir inovações que valorizam os apartamentos em pelo menos 20%. Dona Maria, que estava presente como representante dos compradores, levantou a mão. Doutora, isso significa que nossos apartamentos vão ficar prontos? Dona Maria, se vocês concordarem com o novo projeto, posso garantir que em 18 meses vocês terão apartamentos seguros, legais e ainda mais bonitos que os originais. A aprovação foi unânime. 6 meses depois,
Helena havia contratado uma equipe de jovens arquitetos e engenheiros para ajudá-la no... Seu home office se transformou em um pequeno escritório colaborativo, onde ela combinava sua experiência de décadas com a energia e conhecimento tecnológico dos mais jovens. Doutora Helena, disse Lucas, um jovem arquiteto de 26 anos. Nunca vi alguém dominar software BIM tão rapidamente aos 70 anos. Lucas, ela sorriu. Competência não tem idade. Tenha determinação. A obra foi iniciada 9 meses após a denúncia da fraude. Helena fazia visitas semanais ao canteiro, conferindo cada detalhe, orientando sobre as fundações especiais, supervisionando a instalação dos sistemas sustentáveis. No dia da entrega das chaves, 2 semanas antes do prazo original prometido, Helena estava no salão de festas do condomínio cercada por mais de 200 famílias. Dona Maria se aproximou, carregando um buquê de flores. Doutora Helena, a senhora salvou nosso sonho. Quando aqueles homens riram da senhora por causa da sua idade, eles não imaginavam que estavam mexendo com uma guerreira. Helena olhou ao redor, vendo crianças correndo pelos jardins que havia projetado. Jovens casais planejando a decoração dos primeiros apartamentos. Idosos como ela realizando o sonho da casa própria. Sabe, Dona Maria, aos 70 anos aprendi que nossa idade só é limitação quando nós permitimos que seja. Competência, honestidade e determinação não envelhecem. Naquela noite, em seu escritório, Helena atualizou seu portfólio profissional. O projeto Millennium havia se tornado referência em reabilitação de empreendimentos fraudulentos e arquitetura sustentável para terrenos complexos. Universidades pediam para estudar o caso. O CREA a convidou para palestrar sobre ética profissional. Aos 70 anos, Helena Cardoso não estava aposentada. Estava no auge de uma carreira que provava todos os dias que experiência e competência são os únicos atributos que realmente importam em qualquer profissão. Roberto Millennium foi condenado a 5 anos de prisão e multa de R$ 2 milhões. Marcos perdeu o registro profissional. Helena continuou projetando, orientando jovens profissionais e provando que isso é impossível com sua idade. É uma frase que só limitações mental permite ser verdadeira.